Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Mais um dia, né? Mais uma noite de aula. Estamos aí nessa nova aula do caderno de número 42, né? E nós vamos trazer aí a temática legislação do transtorno da aprendizagem, que é a Lei 14.254/2021, que é a lei que vai falar sobre o transtorno de aprendizagem. Durante todo esse tempo, nós falamos sobre o público da educação especial, voltado com base na LDB, na LBI, né? Em algumas leis, como a Lei Berenice Piana, outras leis, decretos, né? Tudo voltado para o público da educação especial, que é o público da pessoa com deficiência, transtorno de altas habilidades, superdotação, TEA, transtorno do espectro autista e o transtorno global de desenvolvimento. Mas hoje nós vamos falar sobre a lei de transtorno de aprendizagem, onde a gente vai falar de alguns transtornos, como o TDAH, a dislexia, os tipos de dislexia, TOD e outros transtornos de aprendizagem, a qual nós vamos estar falando dentro dessa temática. Importante lembrar que esse transtorno, por muito tempo, né, ele não tinha uma lei que regesse as diretrizes e as normativas, né, para esse público. Porém, dentro da educação especial, a gente acabava aderindo também, né, agregando os transtornos de aprendizagem. Hoje, o transtorno de aprendizagem, desde 2021, ela tem uma lei própria, né, que rege as diretrizes normativas dessa lei voltada a esse público, que é o público de TDAH e dislexia, né, e outros transtornos de aprendizagem, a qual a gente também agrega, né, com base nessa lei 14.254/2021. A lei de número 14.254 foi sancionada em 30 de novembro de 2021. Trazendo uma ressalva, gente, de que nós tivemos aí agora, né, no parlamentar, uma votação onde a lei do transtorno de aprendizagem, enquanto TDAH, enquanto público do TDAH, teve uma alteração, né, uma dimensão maior voltada para ofertada, garantindo para esse público, a política pública para esse público. Agora vai para o Senado para poder essa PL se transformar, né, em uma lei a qual esse projeto de lei do deputado, né, ele vai se transformar, né, em uma lei onde vai estar aderindo mais toda a oferta e garantia de direitos desse público, né? E lembrando que essa lei 14.254 ela foi sancionada em 2021, não em 2026. O que eu estou falando em 2026, que foi semana retrasada, foi falado sobre aumentar a oferta, a garantia de direito, amplitude, como o TDAH ser reconhecido como deficiência para garantias de direito. Não que o transtorno do TDAH é uma deficiência, mas ela está na categoria da pessoa com deficiência para a dimensão de garantia de direitos para esse público, como cuidador, né, sala de recursos, BPC e outros direitos que serão garantidos a partir de quando o Senado aprovar como lei, né? Aí a gente vai estar falando sobre estabelecer o programa de acompanhamento integral para a educação com dislexia, transtorno déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem. A legislação 14.254, ela abrange estudantes matriculados na educação básica de escolas públicas e privadas de todo o país, todo o Brasil. As diretrizes nacionais para sua implementação prática avançaram por determinação judicial, obrigando os Ministérios da Educação e da Saúde a estruturarem os protocolos definitivos de atendimento. Lembrando que
Quando o município ele implanta um centro de referência integrado à saúde, educação e o social, é por base dessa lei que a gente estrutura uma PL, que é um projeto de lei municipal para implantações de centro de referências, né? Como CREI, CRIES, CRIEAS, seja qual for a função e a junção das políticas públicas para garantir esses direitos, né? Então tem cidades aí que tem CRIEAS, que é o Centro de Referência Integrado à Educação, Saúde e o Social, que tem como base essa lei de transtorno de aprendizagem. Lembrando que os centros, ele permeia a política da LBI, da LDB, né? E da Lei 14.254, onde ele abrange direitos garantidos para o público da educação especial, né? Que é o público TEA, transtornos globais de desenvolvimento, acessibilidade e superdotação, pessoa com deficiência, e o público da política de inclusão, que é o público do transtorno de aprendizagem, né? E nós vamos falar aqui sobre os principais pilares da lei, né? Quais são os principais pilares dessa lei de transtorno de aprendizagem? O texto da legislação determina uma atuação conjunta entre as áreas da educação e saúde fundamentada em 4 pilares. Quais são eles? Identificação precoce, encaminhamento para diagnóstico, apoio educacional na escola e apoio terapêutico na saúde. Gente, olha quantas coisas tem de garantia de direito, né, dentro dessa lei para o público de transtorno de aprendizagem. Lembrando que a gente fala muito do público da educação especial, né, e pouco fala do transtorno de aprendizagem. Mas lembrando também que o transtorno de aprendizagem, quando a LBI, a LDB, ela fala muito sobre o público, os 4 públicos da educação especial, que é transtorno de autoestabilidade, superdotação, pessoa com deficiência, TEA. Quando a gente fala muito desse público, para a garantia de direitos deles, que são cuidadores para quem precisa, sala de recurso para quem precisa, PEI, PAE, a gente dá um parecer que o transtorno de aprendizagem ele fica de fora, né? E de fato fica de fora, entre aspas, sendo o transtorno, não sendo a comorbidade, eles ficam de fora, né? Porque ele é público da educação inclusiva, ele não é público da educação especial. Mas lembrando que esse público de transtorno de aprendizagem também tem uma lei, que é essa lei 14.254, e que tem garantia de direitos para ele, né? Que é identificação precoce, esses 4 pilares que foram falados aqui dessa lei: encaminhamento para diagnóstico, apoio educacional na escola e apoio terapêutico na saúde. Identificação precoce. Como é que funciona isso? Os sistemas de ensino devem capacitar professores para perceber os primeiros sinais de dificuldades associadas ao transtorno de aprendizagem desde o início do ano letivo. E isso nós podemos hoje, no tempo de hoje, né, ter essa identificação precoce dentro do próprio estudo de caso. Lá no estudo de caso, a gente vai identificar se esse aluno é público da educação especial ou público da inclusão, enquanto transtorno de aprendizagem, né? Encaminhamento para diagnóstico. Uma vez que o estudo de caso sinalizar que o aluno é público transtorno de aprendizagem, a gente vai colocar esse aluno dentro do ramo da política de transtorno de aprendizagem, garantindo para ele esses direitos, né? Encaminhar esse aluno, mesmo que o estudo de caso ele tenha sua legalidade e sua capacidade de garantir os direitos, esse aluno ele deve ser encaminhado para um diagnóstico. Esse aluno também ele deve ser encaminhado para um centro de referência, se o município tiver, o CRIES, por exemplo. Lá ele vai passar pelos profissionais a qual é de direito de passar. Ele não vai para uma sala de recurso, embora a lei agora sendo aprovada, ele vai ter direito à sala de recurso, o TDAH, né? Ele vai ter direito à sala de recurso, mas, por enquanto, ele vai para uma sala pedagógica no centro, onde vai trabalhar dificuldades dele voltadas ao transtorno de aprendizagem. Ele vai ter direito também ao psicólogo, ele vai ter direito também ao psicopedagogo, se assim ele precisar, né? Apoio educacional na escola, garante adaptações. Esse apoio não é o cuidador, mas garantia, por enquanto ainda não, porque a lei não foi sancionada pelo Senado,
né? Mas a lei já garante as adaptações de atividades, adaptações de testes e provas, né, estruturadas, flexibilização curricular, adaptação razoável de ambiente e de temporalidade, né, durabilidade de tempo. Plano educacional individualizado, o PEI é focado pela necessidade desse TDAH. O PEI em si não é para o TDAH, mas se ele tiver uma dificuldade muito aprofundada ou um TDAH impulsivo, é necessário se fazer um PEI. Por quê? Porque dentro desse olhar de dificuldade vai permear um plano mais estruturado, individualizado para esse aluno, né? Porém, a gente tem até que se desapegar disso de que o TDAH não vai ter PEI, porque não é direito de PEI, porque a lei que já foi tramitada pelo parlamentar e aprovada, né, com certeza vai ser aprovada pelo Senado e sancionado pelo presidente. Então a gente tem que se desapegar já a essas amarras e já perceber que o TDAH, o transtorno de aprendizagem, ele está caminhando para o direito de garantia de cuidador, que é o AVE, para a sala de recurso e também para o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, né? E com certeza o PAE, sala de recurso, enfim, tudo, né? Apoio terapêutico na saúde, assegurar assistência e acompanhamento psicossocial e médico multiprofissional por meio do Sistema Único de Saúde, SUS. É um direito garantido para esses alunos de transtorno de aprendizagem. E a saúde, ela não tem que dizer que não. Ela não tem que dizer que não é perfil deles. Porque é perfil deles, é lei garantida, né? Vamos para os direitos práticos assegurados nas escolas. Como é que funcionam esses direitos práticos assegurados nas escolas? As instituições de ensino privadas e públicas são obrigadas a explicar flexibilização estruturais para garantir o pleno acesso ao aprendizado, né? A gente precisa entender que toda essa estrutura nova e o que está vindo aí sobre o transtorno de aprendizagem, ainda assim deixa os profissionais despreparados, que estão despreparados, né, para atuarem com esse público. Como atuar com a dislexia, como atuar com o aluno com TDAH, um TDAH que tem déficit de atenção, né? Como eu vou atuar com esse TDAH que tem prejuízos na área da função executiva do cérebro, percepção, percepção visual, percepção auditiva, memorização, concentração, raciocínio lógico, né? Raciocínio de memória, trabalho de memória. Como é que a gente vai saber lidar com esse aluno, sendo que ele pode ter o TDAH e outras comorbidades, como áreas motoras, problemas nas áreas motoras, problemas na área comunicacionais, problemas na socialização, traços de autismo ou de qualquer outro tipo de transtorno agregado ao TDAH. E a gente precisa entender de cara que o TDAH é de uma suma responsabilidade para um profissional chamado psicólogo, porque de certa forma todos esses prejuízos, gente, reverbera no centro não só da concentração, mas no centro do comportamento, na área afetiva, né? E muitas das vezes no comportamento físico mesmo daquela criança, daquele aluno. E aí é preciso que esse aluno, ele passe pelo psicólogo, para que possa ter um equilíbrio afetivo, um equilíbrio emocional, um equilíbrio comportamental com esse aluno, para poder a gente atingir outras áreas profissionais. Muitas das vezes também o déficit de atenção é muito grande, já trouxe um prejuízo maior na área executiva do cérebro dessa criança, em memória, e muitas das vezes parei até uns sintomas parecidos com DI, não é DI, né? Ou traços de uma deficiência intelectual, ou traços de um autismo por a questão de falta de socialização, pela falta de estímulo, o
hiperfoco, olha quantas barreiras pode ativar nessa criança ou nesse aluno, e aí a gente precisa passar por uma equipe de profissionais, né? Questões motoras, no psicomotor, motricista, no educador físico, no terapeuta ocupacional, áreas comunicacionais, ele pode precisar passar também, né? Pelo fono, áreas psicológicas, passar pelo psicólogo, áreas de memorização para aprendizagem, concentração, passar pelo psicopedagogo. Geralmente, os profissionais mais voltados para o TDAH e dislexia se tornam atuantes na psicologia e na psicopedagogia, mas isso não isenta da gente ter alunos com problemas maiores, barreiras maiores, que necessita passar por toda essa conjuntura de profissionais a qual eu falei há pouco, né? Então, aí, direitos práticos assegurados nas escolas. A escola precisa entender que ela é carro, mesmo dentro dessa junção de política, ela é carro-chefe, né? Principalmente quando esse aluno ele vai para o CRIEAS, para um Centro de Referência Integrado às 3 políticas: social, saúde e educação. A gente precisa entender como é que está escrito na lei, como é que a lei ela rege mediante a função, a capacidade dessa conjuntura das 3 políticas, né? Nós temos aí tempo ampliado. O que é o tempo ampliado? Dentro desse direito assegurado na escola, né? Aplicação de avaliações em salas com menor quantidade e estímulos visuais e auditivos distratáveis. Observe que a gente precisa embater essas situações do quantitativo, né? De alunos na sala de aula. Primeiro, se eu tenho um aluno que ele é de nível severo, né? E ele tem TDAH, e ele tem TDAH combinado, que são os 3 tipos de TDAH, ou ele tem um TDAH impulsivo com hiperatividade. O que fazer com esse aluno dentro de uma sala de 30 a 40 alunos? Então, a lei fala que é uma concessão de prazo estendido para a realização de provas, testes e trabalhos escolar. Ou seja, dentro desse tempo ampliado, eu preciso ter um prazo estendido, uma durabilidade de tempo maior para esse aluno. Ou, muitas das vezes, fazer a troca desse aluno. Um aluno com TDAH, a gente não pode deixar ele na frente porque ele vai ser disperso a qualquer coisa que passar na frente dele, né? Ou até mesmo a vestimenta, os enfeites que tem no cabelo, que tem no pescoço do professor ou da professora, ou até mesmo a cor chamativa a atenção da roupa do professor, da professora, o passarinho que passar voando pela janela, quem passar no corredor, tudo isso é suficiente para distrair esse aluno e ele não ter a função da percepção nem auditiva nem visual trabalhada, e isso levar a um baixo nível de raciocínio e de memorização e concentração na sala de aula. Assim também como o quantitativo de alunos na escola. É necessário que esse quantitativo ele seja menor, né? Para que o aluno possa se adaptar melhor, ter uma concentração melhor. E a gente tem esses enfrentamentos, esses embates, porque a gente sabe que as salas de hoje, principalmente da rede pública, ela não tem, ela não acompanha, né, esse pedido. Então, assim, isso pode se tornar, né, contra a regularização, né, ou a regulação do que pede a lei. Então, é preciso sentar, conversar e ver dentro da realidade do município como é que pode adequar esse quantitativo para esse aluno que está ali dentro e que tem esse TDAH ou essa dislexia, né, a nível mais severo, a nível de mais barreiras encontrada durante o seu dia a dia de aula, né? Aí, recursos de apoio, permissão para o uso de ferramentas de acessibilidade tecnológica, como leitores digitais, o auxílio de ledrões humanos, calculadoras. Os professores, eles precisam entender que tem que existir essa adaptação.
né? Eles precisam entender que tem que existir essa adaptação razoável, a troca de localidade, de localização, tirar do fundo da panelinha, tirar da frente, botar em um local que seja acessível, um local que ele não se prenda tanto, né? Que ele não seja disperso, né? Então, o melhor local é o meio, né? E né? Que ele não seja disperso, né? Então, o melhor local é o meio, né? Em um local que seja acessível ao olho do professor para que ele possa monitorar isso no decorrer da aula, né? É preciso também, gente, que as salas de aulas ela não tenham poluição visual, porque isso distrai muito a pessoa com TDAH. É preciso também que quando for fazer leituras, para quem tem problemas com a dislexia, né? Seja qual for a dislexia, evitar que esse aluno seja o primeiro leitor do texto, né? Que ele seja sempre o último ou penúltimo, para que ele ganhe tempo a se adaptar com o letramento, porque muitas das vezes ele tem a alfabetização, mas ele sente dificuldade por trocas de letras, de fonemas, né? Dificuldade do comando de luz para a retina dos olhos, que chegam bem mais atrasado, né? Esse comando, essa dificuldade entre letramento e numerais. Então, eu preciso compreender que se eu tenho um aluno dislexo, eu não vou dizer para ele, faça você a leitura, o primeiro capítulo, né, da leitura. Não existe isso. Então, eu tenho que adaptar em todos os aspectos. Até nas atitudes tem que ter uma adaptação. E isso nós chamamos de adaptação razoável, né? É preciso ter a durabilidade de tempo para que esse aluno ele consiga desenvolver os seus cálculos, desenvolver o seu texto que está fragmentado, mesmo que ele esteja flexibilizado, o texto, é preciso a gente dar uma durabilidade de tempo maior para esses alunos com TDAH e com dislexia. Então, eu preciso usar essa dinâmica para eu atingir, para eu alcançar, né, todo esse olhar voltado para esses alunos que têm essa dificuldade, né? Observe que quando a gente fala para um aluno que tem TDAH, porque o cérebro do TDAH, ele aprende em movimento. O cérebro da pessoa com TDAH, ele não aprende igual as pessoas comuns que não têm o TDAH, que tá ali sentado, olhando, ouvindo, observando e raciocinando. O cérebro dele funciona, raciocina, se concentra no agito, no pular, no agitar. Mas nós precisamos entender também que esse agito, ele pode desconcentrar quem não tem o TDAH. Então, como fazer? Não usar o grito. Bertolino, fique quieto. Eu já mandei, menina, você sentar. O cérebro, ele não funciona com grito. A partir daquele momento, aquele aluno que tem o TDAH, ele senta. Mas ele senta já com a mente solta, sem concentração. E se não tem concentração, não tem percepção, não tem memorização, não tem raciocínio, não tem aprendizagem. E automaticamente, para esse cérebro voltar para o espaço, voltar para o local que ele de origem, que ele está, ele precisa se movimentar de novo. Por isso que em curto prazo, de minutos ou segundo, o aluno que sentou para ficar quieto, ele já está agitado de novo, ele já está cutucando um, cutucando o outro, pulando, né, batendo no coleguinha, chutando o coleguinha, se movimentando, rodando, cantarolando, falando sozinho, porque ele precisa estar em movimento. Né? E cada sala de recurso, a gente precisa trabalhar essa concentração. Essa adaptação na sala de recurso é para trabalhar, eliminar essas barreiras do impulso, do controle, para que o aluno ele se adapte, ele tenha uma adaptação, ele seja, que essa atividade, né, venha ser adaptada, né, para que ele possa se sentir mais seguro, para que ele possa ter esse controle. E é certo que aqueles que estão impulsivos vai ter ajuda de medicamento prescrito pelo médico. Mas nós precisamos entender essas duas vias. Nem o aluno está muito movimentado para não desconcentrar os outros, e nem ele está muito parado para ele não estar disperso e fora da linha de raciocínio do que está sendo aplicado, ministrado na sala de aula. Então, a gente precisa entender essas duas vias, né? E a dislexia, que não tem a leitura com fluência, como é que a gente vai trabalhar isso
né? Se é a dislexia visual, aumenta o alternativo, o aumentativo de letras, né? Se é uma dislexia por troca de fonema, além dele estar trabalhando com fonemas no pedagógico, na sala de recurso, ele precisa também ter um acompanhamento com a fono para a gente observar se existe algum tipo de distúrbio ou tipo de comorbidades alocada aí junto com esse transtorno. Então a gente precisa entender se é doença, língua, né, freio de lingual, língua pegada, o que é que tem aí que está ocasionando essa dificuldade toda. Então a gente precisa ter esse olhar de investigação, a gente precisa identificar isso mesmo sendo precocemente, a gente precisa saber estratégia para o apoio educacional e a gente precisa ter um apoio terapêutico também da saúde, né? Proibição de cobranças. As escolas particulares não podem cobrar taxas extras ou valores adicionais na mensalidade para implementar essa adaptação regulamentares. De jeito nenhum. Ele cobra o seu preço único, seja lá qual for, mas ele não pode cobrar contraturno, né? Nem as terapias, nem as adaptações por extras. Né? Algo extra, não pode porque é crime, é contra a lei. Ele já tem que estar tudo dentro do pacote. E se eu abrir uma escola privada, eu tenho que garantir os direitos, porque esse direito tanto é para a rede pública, quanto é também para a rede privada. Então, nós falamos aqui sobre o transtorno de aprendizagem, tem a própria lei, vocês podem ler, né? Ver a lei lá, tá no Planalto, lá no site do Planalto, você pode ler a lei 14.254, 30 de novembro de 2021, onde você vai ter uma amplitude bem maior, onde você vai ter todos os artigos lá, não tem dificuldade para a leitura, interpretação. Tá tudo bem claro lá. Mas aqui nós falamos sobre as principais pilares dessa lei e também os direitos práticos assegurados na escola, voltado para as três políticas, para o social, para a educação e para a saúde, ao qual rege a lei. Então, essa é a aula de hoje, né? Onde vocês podem também ler as referências bibliográficas, onde Souza, ela fala sobre isso, né? Silva também. E Lemos Santos também fala sobre o caminho da implementação da lei da dislexia e do TDAH. Então, são três referências que vocês podem estar buscando também mais conhecimento para esse trabalho, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.